Olá a todos, eu me chamo Natália Nogueira, faço parte aqui da organização da 7ª edição do Smart City Expo Curitiba 2026. Eu estou aqui hoje com o Rodrigo Suinca, presidente do Curitiba Turismo, certo? Sim, é certo. E hoje a gente vai tirar um pouquinho das dúvidas e desmistificar também, entender um pouquinho do que é, né, um destino inteligente, um destino turístico inteligente. E gostaria que você trouxesse parte desse conceito para a gente abrir aqui já falando e entendendo como que Curitiba e como que vocês estão levando isso para todo o país. Olá, tudo bem? Primeiro agradecer a oportunidade aqui de participar do podcast, nessa 7ª edição da Smart City, que é um evento super importante para a cidade, que movimenta toda a economia, o turismo, traz muita gente de fora, muito turista. Então, é extremamente importante a gente ter um evento desse porte aqui em Curitiba. Obrigada, Rodrigo. Então vamos lá, queria entender um pouquinho como que é o trabalho de vocês e como que vocês fazem isso para os municípios, né? Trazendo Curitiba como case e como que a gente consegue levar esse conceito, né, de destino turístico inteligente para os outros municípios. Bom, o DTI, que é abreviando Destinos Turísticos Inteligentes, ele veio de uma ideia e de um formato lá da Espanha. Então, Curitiba Turismo, nossa equipe começou a trabalhar lá em 2020, bem no início da pandemia. Então começaram a entender um pouco o que era o DTI, né? Então o DTI hoje, eles são 9 eixos que são trabalhados, né? Então esses 9 eixos você tem uma pontuação e você tem que cumprir alguns objetivos. Então, um exemplo, nós temos um eixo de inovação, eixo de tecnologia, de segurança, acessibilidade, de marketing. Então são eixos importantes que mapeiam como que está hoje nossa atividade, como que está hoje o nosso turismo, como que está a nossa parte de operação. Então isso faz parte de um sistema de governança, onde a gente consegue ter uma gestão melhor para preparar a cidade para os turistas em todos esses eixos aqui. Então veio de uma construção lá de 2020, então foi um trabalho árduo e hoje até é um dia muito especial para nós aqui na feira, que hoje a gente vai ter a primeira certificação DTI da América Latina. Olha que incrível. Então Curitiba está sendo pioneira aqui. Sim. Como você disse, Natália, Curitiba ela é uma referência nacional e agora uma referência internacional. Perfeito. Então hoje nós fazemos parte da rede ibero-americana, que é onde tem essa metodologia, então a gente segue essa metodologia. E nessa metodologia a gente vem conquistando cada vez mais uma qualificação para chegar num nível de excelência. Então hoje a gente está numa pontuação de 7,5, 8 já é um nível de excelência, então a gente vai buscar esse nível de excelência agora aqui em Curitiba. Mas isso traz bastante benefício para a cidade, né? O DTI, toda essa formatação, toda essa inteligência e toda essa estruturação, ela faz com que Curitiba comece a reconhecer os seus pontos, né? Às vezes tem pontos que a gente não estava enxergando e que com o DTI a gente começa a entrar mais a fundo em todos esses eixos para conseguir identificar, mapear e solucionar os problemas que a gente tem. Pode ser da acessibilidade, segurança, na parte de marketing, então desses eixos que a gente vem trabalhando. Perfeito. E também Curitiba sempre foi muito conhecida como um turismo de negócios, né? E a gente viu nos últimos anos, né, na gestão principalmente do Eduardo, como que o turismo de entretenimento passou a ficar forte, passou a ser investido também. A gente vê a cidade sendo preparada para receber os turistas. Nós mesmos que organizamos eventos em outros municípios também, quando falamos que somos daqui, que temos o maior evento de cidades inteligentes da América aqui em Curitiba, as pessoas ficam muito felizes e muito curiosas também para conhecer a cidade e entender como que a gente consegue mesclar. A 7ª edição do Smart City Expo, ela não está trazendo só turismo de negócios, mas ela está trazendo também ações culturais, né? Então a gente também tem promovido muita parte da cultura e da arte também dentro desse contexto de cidades inteligentes que tem tudo a ver. Na sua opinião, qual que foi o maior case ou como que Curitiba tem trazido grandes cases, né, dentro do entretenimento também, para que a gente se fortaleça, a cidade se fortaleça também dentro desse eixo, do turismo de entretenimento nos eixos que você trouxe de DTI? Eu vou voltar um pouquinho para trás, né? Então,
como que a gente tem chegado nesses resultados e nesses números? Então tudo faz parte de uma construção e principalmente do olhar do gestor. Então isso começou lá com o Rafael Greca e como o Eduardo Pimentel, o nosso atual prefeito, ele era o vice-prefeito, eles davam muita importância para o turismo. E a partir do momento que o gestor começa a dar importância para o turismo, os resultados começam a aparecer. Então nessa construção de mais ou menos uns 8 anos para cá, foi achado um ponto que o curitibano sempre gostou, mas que estava um pouco adormecido, que era o Natal de Curitiba. Sim. Então começou lá com o Palácio Avenida, muitos e muitos anos atrás, que isso fez parte da nossa história, parte da nossa vida, da nossa minha infância, geração. da geração, e todo esse clima, esse ambiente, toda essa atmosfera, a magia Natal, que é criada. Né? E a gente começou a trabalhar nesse sentido para tentar resgatar. Então, eu acho que 2025 foi o ano que a gente realmente coroou isso. A gente trouxe Curitiba como o melhor Natal do Brasil, porque é um Natal democrático, é um Natal aberto para todo o público. O prefeito ele tem um olhar muito nesse sentido, das atrações. As atrações. Aproximando, inclusive, uma marca internacional, né, que é a Disney, com seus personagens e trazendo esse encantamento, e não só trazendo para o público infantil. Acho que é bem importante reforçar. Isso pegou muito nos adultos, né, por conta dessa magia toda que envolve. Exatamente. Foram mais de 150 atrações. Sim. E uma das grandes atrações que a gente teve foi a Disney, né? A Disney foi realmente o ponto de virada. É ali que a gente conseguiu aproximar, às vezes, uma coisa que é um sonho e que muitas pessoas não vão conseguir ir até a Disney, né? A gente conseguiu trazer para Curitiba essa magia, democratizar, deixar acessível para todos. E a gente criou um ambiente, uma atmosfera ali que foi sensacional. Foi uma coisa super emocionante de ver. No Natal ali, falando agora dessa ativação que teve no Parque Barigui, nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas que passaram lá durante o Natal, que puderam vivenciar e ter a experiência de uma Disney, e foram atrações do nível e qualidade da Disney. No pavilhão internamente tinha uma atração que era cobrada, né? Até porque precisa gerar receita para que possa manter um evento desse porte aqui em Curitiba. Então foi um evento sensacional, que para nós foi uma surpresa muito maior do que a gente esperava. A gente já tinha uma ideia que seria muito bom, mas assim, você andava na rua, em qualquer canto da cidade se via as crianças com aquela orelha do Mickey. Sim. Você via as pessoas com camiseta da Disney, você via as pessoas com roupa de Natal, as pessoas estavam muito felizes, né? Teve uma atmosfera diferente. Vivendo esse realmente. Natal. O que me chama a atenção, e não especialmente em 2025, mas eu acompanho e sou uma fã do Natal, tenho uma filha também, a acessibilidade que você trouxe, né? Então, a gente fala do turismo e todo esse movimento pensando, né, que trazer pessoas de fora para aproveitar isso na nossa cidade, mas a acessibilidade para o cidadão curitibano. Muitas das atividades, elas são gratuitas, se não a maioria, como você citou ali, em especial do Natal. Então, como que isso é a visão do DTI também para proporcionar esse turismo dentro da cidade para o cidadão? Porque muitas vezes é uma pessoa, uma família que mal saiu do seu bairro ou da sua região para explorar o ponto turístico da própria cidade. E Curitiba, eu vejo que tem incentivado muito isso, até com as atrações, né, no Natal, mas também a acessibilidade nos pontos turísticos também da cidade para o cidadão curitibano. Sem dúvida, é uma parte super importante, essa parte da inclusão. Ela tem um olhar muito forte do prefeito, dessa gestão, de incluir todas as pessoas. Então, em todas as atrações, e principalmente na atração da Disney, que também é um grande forte da Disney, essa parte de inclusão, teve a questão da acessibilidade, né? Tanto para cadeirante, quanto para todos os PCDs, tinha tradução em libras, tinha... a gente tem um programa muito legal aqui em Curitiba, que é Curitiba com as Mãos. Você consegue fazer com que as pessoas sintam os nossos atrativos turísticos com a mão. Então, quem tem problema de visão, né? Usa os sentidos para conhecer. Então, por exemplo, na torre, a gente tem uma torre, mini torre impressa,
que a pessoa pode sentir como que ela é, né? Então, isso também faz parte da inclusão. Então, esse é um eixo que a gente toma muita atenção para que todos se sintam acolhidos pela cidade. Curitiba tem essa tendência, Curitiba tem forte essa questão de acolhimento, de tratar bem o turista, para sair com boa impressão. As pessoas saem com uma muito boa impressão aqui de Curitiba. É o que a gente ouve quando a gente vai para fora mesmo. Então é uma cidade que é um exemplo, principalmente no serviço, né? A prestação de serviços também é muito incentivada. Temos, né, muitos trabalhadores aqui que gostam de receber, sim, os turistas e tratam todos eles muito bem. Então é bem importante a gente acolher também a população dentro desse contexto, né? Do eixo da classe social também, né? O quanto isso é importante para que rode também, né? Porque a gente sabe que temos as datas, é sazonal o turismo também, mas Curitiba vem tratando não de forma sazonal, o ano inteiro, né? Porque a gente tem muitos atrativos, inclusive naturais, né? Então a gente tem os parques, que são os atrativos naturais e que enchem aos finais de semana, não só pelos moradores, mas nossa rede de transporte e mobilidade também, né, que é a nossa famosa jardineira e que hoje é o nosso ônibus com 2 andares ali para poder trazer esse bem-estar e essa mobilidade também, né, para o turista. Claro, se tocou num ponto super importante, né? Essa questão do acolhimento que Curitiba tem. Isso quebra um pouco aquela estigma. O nosso preconceito, né? Que assim, não, nós curitibanos, nós somos frios. Não, o contrário. A gente vê aqui como as pessoas se preparam para atender o turista, como as pessoas gostam de receber o turista. Parece que você vai para um lugar, as pessoas te acolhem como se estivesse te tratando em casa, né? Sim. Então, principalmente hoje... Parte da família. Parte da família. Hoje a gastronomia é muito forte nisso. Muito. Então... até entrando nesse ponto, a gente tem um trabalho muito específico, muito forte com o trade da gastronomia. Então a gente fala muito com os donos de restaurantes, a gente fala muito com a associação, as associações que tem. Promove as feiras também que unem esses restaurantes, né? Perfeito. A gente tem várias e várias ações que fazem com que o turismo ele se movimente. E o ponto que você falou também do calendário, a gente tem cada vez mais abrindo o calendário para que as pessoas possam ver que Curitiba tem de janeiro a dezembro atividades. Então não só fica no Natal. Exatamente. Esse ano a gente vai fazer o Inverno Curitiba, que também vai ser um inverno onde a gente vai conseguir trazer toda essa atmosfera, a gente vai conseguir unir a gastronomia com a parte cultural, com o curitibano, com o turista, e a gente vai começar também a criar esse movimento do Inverno Curitiba, que vai ser também parte do calendário. Que já é tradicional. Nosso frio, Super. Por conta das mudanças climáticas, a gente tem sofrido um pouco com essa tradição, né? Mas ainda assim as pessoas chegam em Curitiba esperando a nossa mudança de temperatura, né? E a gente aproveitar isso de fato como um bem da nossa cidade, né? Dentro desse período que normalmente a gente se recolhe, a gente não quer sair de casa. Então aproveitar isso com as feiras também, as feiras abertas que a gente tem, gratuitas, né? Isso não só movimenta a economia, mas traz o cidadão para a rua para vivenciar e explorar também esse intercâmbio, né, de culturas, de pessoas aqui na nossa cidade. Também tem a quantidade de shows que a gente recebeu, shows internacionais na nossa cidade, acho que é um reflexo também do quanto Curitiba tem se destacado como uma cidade preparada para receber esse tipo de operação. A gente vê acontecendo em outras cidades, em festivais enormes, a questão da mobilidade, né, do participante daquele evento que leva 3 horas para sair de um evento, e o quanto a gente consegue em Curitiba absorver essa alta demanda sem gerar um transtorno para as pessoas, para os moradores que residem em torno, né, desse local do evento, mas principalmente para o turista que está vindo especialmente para conhecer ou reviver essa banda, conhecer esse turismo de entretenimento, né? Exatamente. Curitiba tem agora esse clima de trazer grandes shows nacionais e internacionais. E isso, um dos grandes motivos que a gente tem é a nossa hotelaria. Nós temos uma hotelaria hoje que é super completa, ela tem um valor que às vezes você vendo grandes capitais é um valor abaixo das grandes capitais. Com certeza. Isso atrai também as pessoas virem para cá. A mobilidade é muito fácil, como você falou.
as pessoas conseguem chegar e sair muito rápido dos eventos. A gente tem a questão muito forte da segurança em Curitiba. Com certeza. A gente faz pesquisa de demanda a cada 2 anos. A gente consegue observar os pontos que a gente precisa melhorar, os pontos que são de destaque. E um dos pontos de destaque é a segurança. O turista ele tem essa percepção de segurança, que às vezes em outras capitais, inclusive do mundo, com certeza, você não tem. Sim. Hoje você pega a Europa, que tem várias cidades na Europa que tem problemas enormes de pickpockets. Exatamente. Então a gente tem essa sensação de segurança aqui. Lógico, grandes cidades não tem como não ter problema. Só que aqui os problemas são tratados. A percepção e, de fato, a realidade, não é só percepção, a realidade é diferente em Curitiba. Exatamente. Então, isso também faz parte do trabalho aí da prefeitura com relação à nossa guarda municipal, né? Todo o trabalho que é feito, Sim. A polícia militar. Hoje tem todas as câmeras pela cidade aí com a muralha digital, que ainda está sendo implementada, mas tem tido grandes resultados. Então toda essa estrutura faz com que o turismo realmente reacenda e hoje é um dos grandes motores aqui da nossa economia. Eu acredito que isso é parte muito desse movimento do DTI, né? Desses eixos e o quanto a gente fala aqui no evento sobre inovação, né? Sobre tecnologia e o quanto esse eixo do turismo inteligente, ele se apropria totalmente dessa inovação em todos esses aspectos, né? Então, Sim. Não tem como tratar, por mais que desde uma acessibilidade, uma gratuidade de uma atração turística, isso também passa a ser parte de uma inovação para a cidade, né? Então, não é só a respeito de tecnologia, é muito sobre tecnologia, Sim. Porque precisa de um braço de dados, de mapeamento, né? Não tem como nós fugirmos disso, mas também é muito da gestão, como você trouxe, né? Da percepção daquela gestão de trazer esses pontos e aprimorar isso ao longo do tempo. As pessoas confundem muito o DTI com tecnologia. Sim. Como se fosse um aplicativo, e é muito mais complexo que isso, né? Então, como eu disse, são os 9 eixos. Os eixos que são trabalhados, eles são muito detalhados. E sim, a tecnologia faz parte, né? Hoje não tem como não fazer parte. E hoje o que mais importante que a gente tem é o tratamento dos dados que a gente faz. Eu tive numa feira o ano passado lá em Sevilha, que é uma referência de inovação e tecnologia. E a gente percebeu que não tem muita diferença do que eles têm lá para o que a gente tem aqui em Curitiba. Olha só. A gente tá bem à frente, a gente tem um nível de detalhamento dos dados, a gente tem um tratamento dos dados, a gente hoje tem um portal que é Sim. aberto ao público, então todas as pessoas podem acessar os nossos números, inclusive todo o trade pode acessar para poder tomar suas decisões. Eu acessei, inclusive, para a gente poder mapear nossa campanha. Então assim, hoje em Curitiba, a gente sabe para onde a gente vai, né? A gente tem esse norte, a gente consegue tomar decisões baseadas em dados, a gente consegue tomar decisões baseadas em toda a estruturação que a gente já tem. Então o DTI ele faz uma parte significativa e o mais importante é que a gente hoje está como referência nacional Sim. e agora internacional. A gente consegue levar para as cidades um pouco do conhecimento que a gente tem. Hoje a gente tem uma pessoa que é referência também, que é o Wellington, da nossa equipe, e ele é um cara sensacional, ele entende muito dessa parte do DTI, ele é o oráculo que as pessoas acabam buscando. Então a gente tem aí a sorte de ter uma equipe muito boa lá no Curitiba Turismo para poder fazer essas engrenagens funcionarem. E o quanto a gente vê isso sendo estendido para o estado também, né? Sim. O Paraná, turismo rural, turismo de natureza também tem solidificado, né? Ficado cada vez mais popular, inclusive. E a questão do uso de dados, como exemplo, se expande para todas as áreas, né? Não só para a cidade urbana, mas também para as áreas rurais, para as cidades que têm se apropriado também desse movimento para absorver, né? O pequeno produtor rural, aquela pessoa que tem uma iniciativa, né, ou que tem um terreno ali que quer abrir para que as pessoas também possam aproveitar esse tipo de turismo. É um exemplo do que a capital faz para
exportar isso ou importar isso para dentro do estado, né? Sim, a gente tem a secretaria hoje que faz essa conexão, que é o Thiago Bonagura. Ele faz essa conexão com as regiões metropolitanas, então nós temos aí 28 cidades que fazem parte, e a gente tem essa troca de experiência, né? Através do Prometrópole, a gente tem essa troca de experiências. Isso é muito importante, porque Curitiba tem que dar esse suporte. Faz parte para a gente poder estender um pouco a vida do turista aqui, que hoje está na média de 3,9 dias. A gente consegue, com a região metropolitana, estender um pouco mais. Perfeito. Então a gente tem um passeio de trem, que ele é fantástico, que vai ali para o nosso litoral, é referência mundial, e isso atrai muito turista internacional. Então hoje a gente tem essa estrutura, que lógico ainda precisa caminhar um pouco mais, mas tem essa estrutura. Eu vou só ressaltar um ponto aqui, que às vezes o DTI, ele também tem que ter um tamanho da cidade, né? Nem todas as cidades podem ser um destino turístico inteligente, mas dá para fazer uma adaptação sobre isso. Perfeito. Também. Pegar os principais eixos, pegar os principais pontos e adaptar para cidades menores, para poder ter todo esse entendimento e a melhoria, né, no processo de gestão. Com certeza. Bom, então, para a gente fechar aqui, eu queria entender um pouquinho a sua visão de um evento como o Smart City Expo, né, em Curitiba especialmente, como que ele colabora, inclusive, para o desenvolvimento do DTI e para que essas práticas também possam ser exploradas, né, como case, como exemplo. Qual que é a sua visão da importância, né, de um evento como esse para especialmente o destino turístico inteligente? É super importante. A gente consegue trazer pessoas do mundo todo para cá, ter essa conexão, ter essa troca de informações. Hoje a gente tem aqui vários espaços que trazem essa questão de tecnologia e inovação, e é muito legal porque a gente conseguiu trazer um grupo de DTI para Curitiba, né? Então eles vão conseguir ter essa vivência na feira. A feira, ela gera uma receita muito grande para a cidade, ela lota hotéis, ela mexe com a gastronomia, ela mexe com o Uber, com o pipoqueiro, então você tem uma cadeia... 22 mil participantes, né? Então, 22 mil, muita e gente. Assim, a gente tem o cálculo lá, né? Então, o último de 2024, o gasto médio por dia é de R$409. Olha então você só. pega o gasto por dia, vezes 22 mil, vezes o número de dias que ele fica, é um número, é uma receita econômica muito grande. Eu vou dar uma referência do Natal, que nós tivemos mais de 3 milhões de espectadores, 470 mil turistas, gerou 720 milhões para a nossa economia, que é um dinheiro de fora. Então eventos desse porte aqui, como o Smart City, ele tem que ficar em Curitiba, né? Ele faz parte já de todo o nosso calendário, ele tem todo esse apelo e as pessoas ficam na expectativa de março para chegar esse dia. Março é o mês do aniversário de Curitiba, inclusive, e a prefeitura promove diversas atividades, e entre elas, no mês da inovação também, que a gente chama, semana passada teve a Feira da Inovação na Rua 15, então também super acessível a toda a população, e é uma rua que já é considerada um ponto turístico, né, muito tradicional aqui da cidade, e essa semana a gente tendo 3 dias de evento, né, e a gente tem uma mobilização praticamente durante toda a semana, né? A gente tem o nosso Smart Week Pass, que é uma imersão de fato, inclusive em pontos estratégicos, né? Empresas estratégicas dentro do contexto de inovação e tecnologia, que é parte dessa agenda também de turismo de negócios que o próprio evento promove. Rodrigo, agradeço muito a sua participação. Espero que você tenha uma ótima experiência aqui. Meus parabéns pelo trabalho, pela certificação, tudo que vocês estão conquistando, e desejo que vocês consigam aí inspirar, né, e trabalhar cada vez mais em prol do nosso turismo da cidade. Muito obrigado, Natália. Obrigado pelo convite.